O troço médio do Kwanza, cujo plano geral de aproveitamento deverá ser estudado pela SONEF nos termos do contrato de concessão, apresenta o perfil que podemos observar neste gráfico. O primeiro escalão a construir, o de Cambambe, terá uma produção anual que se estima em 1.250 milhões de kWh, prevendo-se a montante do troço a criação de uma albufeira de regularização com uma capacidade da ordem dos 2.200 milhões de metros cúbicos. Entre Cambambe e a albufeira, outros escalões poderão ser construídos para um melhor aproveitamento das possibilidades energéticas do troço médio do Kwanza, cuja produção anual poderá atingir cerca de 20 mil milhões de kWh. Fim de 1957. No Palácio do Governo-Geral em Luanda foi assinado o contrato de concessão. Usaram da palavra o Presidente do Conselho de Administração da SONEF, Dr. Lucas de Souza, e o Governador-Geral de Angola, Coronel Saviana Rebelo, que depois assinaram o segundo em nome e representação de Sua Excelência o Ministro do Ultramar e o primeiro em nome da empresa concessionária, conjuntamente com o seu administrador delegado, Engenheiro Blanco Nogueira. Nas margens do Kwanza, o rio da Reconquista, Cambambe foi um dos vértices do heróico triângulo da resistência à invasão flamenga. Orgulham-se estas terras de terem sido as únicas onde, durante os anos dramáticos da perda da independência, nunca deixou de flutuar a bandeira portuguesa. Cambambe, como alguém escreveu, por tudo o que recorda de um passado de que nos devemos orgulhar, bem merece ser reconstituída para renascer altiva e senhoril naquele cenário maravilhoso do Kwanza, tão cheio de glória e tradições. Mas importa mais do que reconstruir as históricas ruínas da fortaleza. Aqui no mesmo lugar em que os nossos antepassados, num momento difícil, afirmaram que Angola continuaria a ser uma verdade portuguesa, o problema hoje é, à sombra da mesma bandeira, o da presença económica e da ocupação total. Chegaram os primeiros portugueses a estas terras no tempo de Paulo Dias de Novaes e aí se mantiveram, deslumbrados primeiro pelo sonho da prata, de existência lendária e parece que nunca confirmada, e depois pela necessidade de manutenção da ocupação efetiva. Dom João de Lancastre, governando Angola, mandou construir esta fortaleza em 1691, segundo reza um relatório para o rei datado do mesmo ano. Construída de pedra e cal, albergava a fortaleza, além das obras militares, uma igreja dedicada à Nossa Senhora do Rosário. Ainda hoje é possível observar os restos de alguns frescos que decoravam as paredes interiores de um dos edifícios e que demonstram o cuidado com que foi executada esta obra. Os restos das históricas ruínas da fortaleza de Cambambe são para nós portugueses do século XX mais do que documentos consoladores de um passado de grandeza. Estas pedras, a que a destruição dos templos não fez ainda perder a dignidade arquitetónica, continuarão a lembrar-nos o dever de prosseguir nessa aventura bela e humaníssima que há séculos iniciámos em terras da África. Tendo a SONEF grande interesse na pavimentação do troço da Estrada Nacional Dom do Cambambe, promoveu-se com o acordo das entidades competentes a antecipação da empreitada, hoje praticamente concluída. A paisagem que se apresentou aos primeiros trabalhadores da obra de Cambambe tem um aspecto belo e agreste, dominado ao fundo pelas montanhas de Kibala e do Libolo,
e no vale pelo curso impetuoso das águas do Kwanza, que dá uma ideia clara do seu enorme potencial. Logo a montante destes rápidos apresenta ao rio um nítido cotovelo em que o perfil longitudinal se caracteriza por um desnível de 40 metros, o que, aliado à pequena distância entre os seus dois ramos, cerca de 500 metros, levou a pensar no interesse de aproveitar essa queda para a implantação de uma grande barragem. Estas são algumas belas imagens da torrente impetuosa do Kwanza, que a técnica dos homens em breve dominará e transformará. Fevereiro de 1958. Foi praticamente neste mês que se iniciaram as obras preliminares de instalação do pessoal em Cambambe. A primeira construção foi realizada logo no início deste mês. O Jango, nome dado a uma construção gentílica, serviu durante muito tempo de refeitório do pessoal superior e foi numa mesa construída por operários indígenas que se serviram as primeiras refeições do pessoal. Eis a abertura dos primeiros caboclos, feita principalmente por operários locais. Os trabalhos que a Sonef está executando no Kwanza contribuirão de maneira apreciável para a valorização da mão de obra indígena de Angola. A casa do engenheiro residente domina pela sua localização todo o Vale do Rio e nas margens deste pode ainda ver-se uma vegetação intensa que teve de ser queimada como medida preventiva contra a mosca do sono que existia em abundância quando se iniciou a instalação. A cozinha nitidamente provisória, onde se prepararam as primeiras refeições para todo o pessoal. E nas imagens que se seguem podem já ver-se também algumas das pistas abertas para a circulação das viaturas. Várias edificações vão surgindo e dando o sinal da presença humana cada vez mais intensa nestas terras que pareciam haver adormecido depois das lutas gloriosas e dramáticas de que foram cenário no passado. A maior parte dos edifícios construídos nesta primeira fase é de caráter provisório, por terem de ser instalados o mais rapidamente possível, tendo em vista que os trabalhos de construção do aproveitamento hidroelétrico se executem no mais curto prazo. Este é o alvo número 1. O resto irá surgindo pouco a pouco, de acordo com os planos traçados. Aparece-nos agora uma imagem da instalação do primeiro grupo provisório que terá a potência de 72 kW e se encontra já numa fase muito adiantada. Em breve será substituída por outra central já com maior potência que irá fornecer luz e energia às várias frentes de trabalho e aos núcleos residenciais, dispensando o pequeno gerador instalado a título precário. Uma e outro serão transferidos logo que desnecessários e irão levar a outros locais que ainda não usufruem o benefício da energia elétrica. Os primeiros bulldozers começam a rasgar a terra, modificando rapidamente a paisagem. É um trabalho intenso de quase todas as horas, só condicionado pela necessidade de assistência técnica e de conservação do material. A construção dos terraplenos para a zona das oficinas, da estação de serviços e da garagem prosseguem com a rapidez que caracteriza todas as obras neste aproveitamento hidroelétrico de Cambambe. Tudo se desenvolve numa luta contra o tempo, que só conhece por limites a segurança e a saúde do pessoal e a eficiência e qualidade do trabalho. E aqui aparecem já os primeiros postes de distribuição de energia elétrica aos diversos locais de trabalho do estaleiro. No decorrer do terceiro mês deste ano de 1958, prosseguiram os trabalhos preparatórios do estaleiro e começa a notar-se a existência das primeiras edificações de alvenaria, ainda que de caráter provisório. Neste mês foi o estaleiro visitado pelo administrador delegado substituto
Dr. Eduardo Empis, na companhia do diretor delegado em Angola, Dr. Rui de Almeida. O engenheiro Brás de Oliveira, residente da obra, presta esclarecimentos com todo o pormenor. O Sr. Dr. Empis percorreu todos os locais em que já existiam frentes de trabalho ou onde brevemente iam ser iniciadas as obras. E continua a ver-se ao fundo o rio impetuoso, podendo observar-se o local de saída das futuras galerias de fuga, de acordo com os planos da construção. Terminada a visita, durante uma troca de impressões, mais uma vez se demonstra que, para quem trabalha em Cambambe, os refrigerantes são um artigo de primeiríssima necessidade. Iniciaram-se em abril os trabalhos da construção da estrada de acesso à central, que será também a via principal da zona do estaleiro. A ligação à central subterrânea será feita através de uma galeria de cerca de 240 metros de desenvolvimento, que partirá da zona final da estrada. Esta, talhada por vezes em encostas íngremes, obrigou a importantes trabalhos de remoção de terras com escavações que atingiram cerca de 70 mil metros cúbicos. Empregaram-se equipamentos de grande potência nestes trabalhos, para que se pudessem concluir no curto prazo de tempo que era necessário. Da estrada irradiam as pistas de acesso às diversas frentes de trabalho, que obrigaram igualmente a escavações volumosas executadas em condições nem sempre fáceis. Grande parte dos trabalhos realiza-se em terrenos de forte declive, descendo sobre as águas do rio, essas águas tormentosas que, subjugadas, irão produzir eletricidade na central de Cambambe. Manhã cedo, no domingo de Pascuela, e na mesma igreja da velha fortaleza onde os seus defensores assistiram a tantas cerimónias religiosas, os trabalhadores da barragem tiveram a sua primeira missa. Querendo dar um brilho especial a esta cerimónia, os trabalhadores africanos organizaram um coral, dirigido por um deles, que acompanhou esta primeira missa de Cambambe. Num refeitório improvisado, realizou-se um almoço de confraternização que foi presidido pelo engenheiro Gonçalo Sarmento, chefe dos serviços de aproveitamentos e construção civil da SONEF, que se encontrava de visita às obras de Cambambe. Em nome do pessoal, falou o encarregado e pronunciou depois algumas palavras o engenheiro residente. Por fim, usou da palavra o engenheiro Gonçalo Sarmento, que agradeceu a todos a sua comparência àquela tão agradável reunião dos obreiros de Cambambe. No dia 16 de maio de 1958, foram as obras de Cambambe visitadas pelos representantes da imprensa e da Rádio de Angola, expressamente convidados pela SONEF. O engenheiro residente explicou aos jornalistas presentes os gráficos e planos da obra, tendo sido ouvido com o maior interesse e toda a atenção, antes da visita aos trabalhos em curso. Terminada a visita, o diretor delegado da SONEF em Angola focou a ação da empresa concessionária e as responsabilidades de todos os portugueses em face do atual momento africano. Um dos jornalistas presentes prometeu a colaboração da imprensa e da rádio em tudo quanto visa o engrandecimento do país. Ao aproximar-se o fim do primeiro semestre deste ano de 1958 e com menos de 6 meses de trabalho efetivo, o conjunto das obras realizadas é manifestamente apreciável,
tendo para mais em conta as dificuldades e os sacrifícios exigidos pelo começo da atividade, em terras onde nada existia do que era necessário aos trabalhos ou ao próprio dia-a-dia da vida dos homens. Durante este mês foram as obras do aproveitamento hidroelétrico do Cuanza visitadas pelo governador do distrito do Cuanza Norte, capitão Neto Parra. Um dos factos que tem surpreendido não alguns, mas todos os visitantes que por mais de uma vez observaram já as obras do aproveitamento de Cambambe é a constância e a firme determinação com que se trabalha e o aparecimento de novas realizações de mês para mês e até de semana para semana. Eis alguns pormenores da colocação dos postes de madeira. Estas operações terão de repetir-se dezenas e dezenas de vezes. Enquanto na metrópole continuam os estudos e a preparação de elementos para os diversos concursos de fornecimento de equipamento, de construção de edifícios definitivos, de abastecimento de água e dos elementos de construção civil, sempre com a preocupação de, na maior medida possível, dar preferência à técnica e aos produtos nacionais, prossegue em Cambambe a construção da estrada de acesso. O recurso ao material pneumático é cada vez mais imperioso para os trabalhos de perfuração e demolição e os bulldozers rasgam e removem centenas de toneladas de terra e de rocha, demonstrando-nos o poder da técnica moderna e fazendo-nos pensar no sacrifício exigido por tantas obras em que de nada mais se dispunha do que da força do braço humano. No início do segundo semestre de 1958, tomaram incremento os trabalhos topográficos, executados sempre com dificuldade e algumas vezes com risco pela necessidade de operar nas mais diversas condições. Foram feitos diversos levantamentos dos vários locais de trabalho, utilizando-se por vezes a moderna técnica da fotogrametria terrestre. Também neste mês começou a proceder-se à montagem das primeiras casas pré-fabricadas, principalmente de alumínio, nas quais se empregaram elementos recuperáveis com vista à sua utilização em trabalhos futuros. Em todas será montado equipamento de ar-condicionado e assim oferecerão as melhores condições não apenas para o trabalho, mas também para as horas de ócio e de repouso, sempre necessárias e aqui, como é lógico, duplamente apreciadas. No mesmo ritmo acelerado e com o mesmo espírito realizador que têm revelado todos os trabalhadores integrados na vasta equipe que está erguendo o valioso conjunto do aproveitamento hidroelétrico de Cambambe, continuam os trabalhos da estrada de acesso à central, exigindo grande volume de escavações e de aterros, bem como o emprego em alta escala de material pneumático. Para o traçado da estrada foi necessário executar muros de suporte e aquedutos, utilizando-se nestes tubos pré-fabricados que permitem uma maior rapidez da construção. Enquanto o trabalho prossegue com intensidade em todas as frentes, continuam igualmente a efetuar-se vários estudos técnico-económicos, nomeadamente do Plano Geral dos Aproveitamentos Hidráulicos do Rio Cuanza, bem como dos seus afluentes. Espera-se que a primeira fase da barragem, com a altura de 60 metros, esteja concluída no início de 1961, com cerca de um ano de antecedência sobre a data prevista quando da assinatura do contrato. Admite-se, portanto, que no decurso deste mesmo ano possa ser utilizada a primeira energia hidroelétrica de Cambambe. No
final do mês de julho, vários técnicos ligados aos estudos e à condução das obras reuniram-se no local para discussão de diversos problemas. O risco inerente a todos os trabalhos deste género fica bem patente nas imagens de transporte pelo cabo aéreo montado para ligar as duas margens do rio, enquanto se não conclui a construção de uma ponte provisória. Note-se sobretudo a força extraordinária das águas seguindo impetuosamente o seu curso rochoso, contra a qual de nada serviriam os maiores méritos natatórios. Durante o 8º mês de 1958, concluiu-se a primeira fase da estrada de acesso à Central, cujo desenvolvimento é possível observar através desta série de imagens. A dificuldade e o esforço exigidos são bem demonstrados pela obra realizada em condições de clima por vezes excepcionalmente duras. Esta estrada de acesso à Central, que é simultaneamente a via principal de acesso ao estaleiro e às diversas zonas de trabalho, cobre uma extensão de 3 km, e o próprio facto de estar condicionado o seu traçado à necessidade de servir locais determinados obrigou a nem sempre se poder seguir o caminho mais fácil ou menos trabalhoso e também a construção de vários muros de suporte e outras obras de arte. O motorista desta caminhonete, arborado em piloto de experiência, vai seguir cuidadosamente todo o curso da estrada numa tarefa que, servindo para ensaio do novo caminho, tem uma certa solenidade inaugural, apesar da pavimentação estar por concluir. Iniciou-se também a instalação de uma central elétrica de potência bastante para satisfazer todas as necessidades durante o período de trabalho. No dia 18 de setembro de 1958, quando se completava um ano sobre a assinatura do contrato de concessão, Sua Excelência o Governador-Geral de Angola visitou as obras de Cambambe. O Sr. Coronel Sá Viana Rebelo chegou acompanhado por várias entidades oficiais e pelo administrador delegado da SONEF, engenheiro Blanco Nogueira. Este, dirigindo-se ao Sr. Governador-Geral, expôs-lhe a forma como os trabalhos vêm decorrendo, servindo-se de várias cartas e gráficos. O Sr. Coronel Sá Viana Rebelo percorreu depois a zona de trabalhos, apreciando algumas realizações já efetivadas ou em curso. No conjunto do bairro residencial, começam a surgir pequenos núcleos de casas sem qualquer luxo, mas cómodas e adaptadas às condições do clima local. Os interiores das residências oferecem, além da comodidade indispensável, um aspecto atraente. É evidente que se procura reduzir ao mínimo os inconvenientes do isolamento e da privação de certos benefícios da vida moderna. Depois de um dia de trabalho duro, e todos os dias de trabalho são duros nas obras de Cambambe, a vida do lar num ambiente são e acolhedor, tranquilo e repousante, não é apenas um direito legítimo, mas assume foros de elementar necessidade. O Parque das Viaturas, onde se centralizam os trabalhos mais importantes de assistência técnica do material rolante, tem-se desenvolvido com a chegada de novos veículos pesados e de viaturas ligeiras do pessoal. No seu conjunto, o bairro residencial de Cambambe é um aglomerado ainda modesto, mas que seguramente constituirá o embrião de um novo núcleo populacional a que está destinado um largo futuro, como tantos outros nesta nossa província de Angola, nascidos à beira de grandes obras de fomento que vão marcando o progresso desta terra portuguesa. Foi também observado um dos dormitórios do pessoal, provisoriamente superlotado, enquanto se não concluem novos edifícios.
governador-geral, sempre acompanhado pelo administrador delegado da SONEF, inaugurou em seguida a escola provisória, onde estavam algumas crianças, filhos de empregados e operários, às quais o Sr. Coronel Saviana Rebelo fez algumas perguntas. Outras crianças que estão a residir no Dondo, por em Cambambe não haver por enquanto residências em número suficiente, transitarão para ali num futuro próximo. Tornado inútil por insuficiente o gerador instalado no início dos trabalhos e já completamente montada a central elétrica, pôde o governador-geral proceder à sua inauguração, pondo em marcha os 5 grupos geradores. A central foi projetada de modo a garantir durante a sua elaboração a indispensável proteção e segurança do pessoal, bem como das máquinas instaladas. Construiu-se assim um edifício de características próprias, em que foram devidamente ponderadas as condições especiais do clima. Possuindo 5 grupos geradores de 490 kW cada, num total de cerca de 3.500 cavalos, a potência instalada nesta central dá bem a ideia da magnitude das obras a realizar nesta fase do aproveitamento de Cambambe. Basta pensar-se que até há 4 anos a cidade de Luanda era alimentada por uma central elétrica com uma potência instalada da mesma ordem de grandeza. Na fase mais intensa dos trabalhos, a central consumirá cerca de 20 mil litros de gasóleo por mês. Os quadros elétricos de comando, medida e sinalização permitem realizar à distância todas as operações de exploração da central. Os condutores principais, executados em barra de cobre de secções adequadas, mostram-se funcionalmente dispostos e pintados nas cores regulamentares, em obediência à normalização em vigor, oferecendo ao observador uma policromia agradável, em contraste com o ambiente austero da central. Na torre de refrigeração, agora já concluída, utilizaram-se madeiras provenientes exclusivamente da província de Angola e a cuja excelente qualidade se ficou a dever uma execução muito perfeita. No final do almoço, que lhe foi depois oferecido num local aprazível, o chefe da província, falando de improviso, declarou que tinha escolhido a data em que precisamente se completava 1 ano sobre a assinatura do contrato firmado entre a SONEF e o Governo da Nação, para apreciar o que se havia feito nesse espaço de tempo e confirmar com a sua presença que, ao contrário do que as várias críticas que então surgiram asseveraram, a adjudicação se mostrava conforme aos reais interesses da província e do país, estando até excedidas as melhores expectativas para este primeiro ano de atividade. Quando na metrópole chega o outubro e com ele as brisas outonais que retemperam dos grandes calores do estio, começa a desenhar-se em Cambambe a ameaça da canícula insuportável e das chuvas diluvianas. Nenhuma nem outras, porém, obstarão a que os trabalhos continuem com o ritmo necessário para que se executem os planos e os prazos se cumpram ou se antecipem. Durante o mês de outubro de 1958, efetuaram-se trabalhos da pista de acesso à boca de montante da galeria de desvio, para o que houve de proceder à dinamitação de vários blocos rochosos. Procedeu-se também a várias medições do caudal do rio e observação das suas características,
Trabalho fatigante, difícil e perigoso. O caudal deste rio, o mais importante de todos os que têm o seu curso inteiramente em território português, nunca desce em Cambambe abaixo de 100 metros cúbicos por segundo. No dia 28 deste mês, Sua Excelência o Ministro do Ultramar, Contra-Almirante Vasco Lopes Alves, visitou também as obras do aproveitamento hidroelétrico do Coanza. O Sr. Ministro do Ultramar fez deflagrar várias cargas de explosivos, procedendo-se assim a algumas demolições necessárias, e observou depois a maqueta do empreendimento e vários aspectos da obra, nomeadamente a central elétrica. Durante este mês ficaram concluídas as instalações para as oficinas de carpintaria, mecânica e eletricidade, bem como estação de serviço e armazéns. Para apetrechamento das oficinas e da estação de serviço, adquiriu-se também o respectivo equipamento. Espera-se que em breve possa estar montado e em serviço o laboratório de ensaios de betão, para o qual chegou já algum material. Todos os trabalhos de carpintaria, de reparação de motores e de fabricação de algumas peças, bem como as de eletricidade, são já executados quase totalmente no estaleiro. A observação regular e atenta do material, com vista a uma assistência técnica adequada e oportuna, evita na maior medida possível contratempos desagradáveis e permite o melhor rendimento da utilização dos vários meios mecânicos postos ao serviço do empreendimento. Independentemente das vantagens económicas e técnicas que advêm da execução local de todos estes trabalhos oficinais, a montagem destes centros de trabalho deu também maior estrutura funcional ao conjunto da obra do aproveitamento de Cambambe e criou pontos fixos de elaboração em volta dos quais se intensifica e valoriza o convívio humano. Os trabalhos de serralharia dispõem já de quase todo o material necessário, encontrando-se ao serviço várias máquinas modernas para obras de grande precisão como esta. A soldadura elétrica, indispensável a todo o trabalho com largo emprego de peças metálicas, é também executada nas melhores condições de eficiência e de segurança. O material pesado tem igualmente nos trabalhos um papel insubstituível e cada vez mais importante. Numa verdadeira luta contra o tempo, começaram a executar-se os trabalhos de construção da ensecadeira da Boca de Montante, com o emprego de estacas-pranchas de 10 metros de altura. Estas estacas-pranchas assentam no lábio da entrada da galeria e o seu contraventamento é constituído por uma viga curva de betão assente num cavalete de madeira. Estes trabalhos foram conduzidos com a maior rapidez, pela necessidade que existia em terminar a ensecadeira antes que o rio, de acordo com o regime habitual, voltasse a subir. Tal facto, a que se tem sempre de estar atento em trabalhos hidráulicos, impediria que continuassem imediatamente os trabalhos de escavação da galeria de desvio. Teria de esperar-se de novo pela estiagem, o que poderia ocasionar a perda de um ano.
Durante o mês de dezembro, prossegue e desenvolve-se a construção de edificações na área dos trabalhos, em parte pela necessidade de dar abrigo ao grande número de trabalhadores empregados na obra e que têm vindo a crescer progressivamente. No final deste ano de 1958, o pessoal em serviço em Cambambe prefazia um total de 2.194 pessoas, entre técnicos, operários e funcionários administrativos. Dentro do plano de segurança no trabalho e de prevenção de acidentes, brigadas móveis apoiadas por uma ambulância percorrem permanentemente as várias frentes de trabalho, dando assistência aos casos de desastre que a cuidadosa organização da SONEF está felizmente reduzindo ao mínimo possível em obras deste género. Em breve estará completamente montado no próprio local um novo posto clínico dispondo de raio-x e que permitirá a prática de todas as intervenções cirúrgicas de urgência. E assim se chega ao fim de um ano de trabalho que, no espírito da SONEF, é apenas o começo de um novo ano de realizações. Situada a cerca de 15 km de Cambambe e términos do ramal do seu nome que vai entroncar no caminho de ferro de Luanda-Malange, a Vila do Dondo tem agora diante de si um futuro promissor. Um ano depois de iniciados em Angola os trabalhos para a realização do grande empreendimento hidroelétrico de Cambambe, a ação da SONEF prossegue. Dentro dos planos elaborados, o primeiro gerador de energia elétrica existente em Cambambe, desnecessário desde o acabamento da central térmica provisória, foi transferido para o Dondo, onde dará apoio a trabalhos a realizar nesta vila. No Dondo instalou-se também um hospital de apoio ao de Cambambe, provisório como este, onde é prestada toda a assistência médica aos trabalhadores de Cambambe e suas famílias, bem como à população local. Em cada mês que passa, o aspecto da zona de trabalhos é modificado pelo aparecimento de novas realizações que se processam a um ritmo acelerado. Em 11 de fevereiro, numa visita discreta e sem qualquer aparato, esteve nas obras do aproveitamento de Cambambe o Sr. Marchal Craveiro Lopes, onde pôde verificar o adiantamento dos trabalhos,
cujo anteprojeto apreciara durante o seu mandato presidencial. O Sr. Marechal Craveiro Lopes observou com toda a atenção vários aspectos do trabalho de captação de águas que está em curso na zona da obra, bem como a galeria de desvio que, iniciada em dezembro de 1958, atinge 2 meses depois 160 metros de extensão. O Sr. Marechal Craveiro Lopes atravessou a ponte construída pela Sonef entre as duas margens do rio para substituir o cabo aéreo. Esta ponte permite agora a circulação fácil de pessoas e a possibilidade do atravessamento do rio por viaturas e material pesado. Observando de passagem outros aspectos do trabalho, o ilustre visitante assistiu depois à abertura de poços. Seguidamente ao local onde se encontra situada a pousada, deteve-se ali apreciando os pormenores da sua construção. A pousada terá 16 quartos com todas as comodidades modernas, um restaurante, sala de estar e biblioteca, além de instalações de serviço e dependências para o respectivo pessoal. No local onde começa a avultar a construção definitiva da pousada, desfruta-se um admirável panorama sobre todo o Vale do Kwanza. No final da visita, o Sr. Marechal Craveiro Lopes apreciou no jardim da casa do engenheiro residente as flores cuidadosamente cultivadas por mãos femininas que bem simbolizam a contribuição que a mulher portuguesa tem dado para a suavização e embelezamento da vida em África. Entramos no segundo trimestre de 1959. O posto de abastecimento de águas tem uma capacidade de tratamento de 600 metros cúbicos diários. Fará face às necessidades do período de construção e servirá posteriormente a fase de exploração do aproveitamento. As edificações de alumínio albergam já 1.600 europeus, entre pessoal dirigente e trabalhador. Vêem-se à esquerda moradias unifamiliares de alumínio. Começamos a ver os primeiros edifícios definitivos. Moradias destinadas ao engenheiro-chefe da central e a todo o pessoal que ficará encarregado da futura exploração, bem como a construção do depósito elevado. Estas imagens apresentam algumas casas definitivas e a pousada. Podemos observar também os dormitórios do pessoal solteiro. Aqui temos o parque das viaturas, que constituem o equipamento cedido ao empreiteiro, e ao fundo várias instalações da Sonef, escritórios e refeitórios provisórios. O posto médico acha-se já equipado para nele se poderem realizar intervenções de pequena e média cirurgia. E a enfermaria já se encontra hoje em pleno funcionamento, com capacidade para 80 doentes. Junto da enfermaria do pessoal indígena, vêem-se 2 modelares ambulâncias. O posto meteorológico foi instalado fundamentalmente para conhecimento das condições climáticas da região e para a orientação do Gabinete de Estudos na elaboração das características dos betões a executar na barragem. Estamos agora numa das fases mais difíceis da obra, o período de abril deste ano, em que a cheia atingiu um caudal que não se verificava desde 1926. A ponte, que tinha sido prevista inicialmente para caudais da ordem dos 1.200 metros cúbicos por segundo, teve de ser elevada in extremis, o que foi possível com o denodo e a aplicação dos nossos operários. Amarrados pela cintura, conseguem sobreelevar todos os tramos da ponte, apoiando-os em estruturas metálicas que serão posteriormente enrubadas de betão. O último tramo foi levantado exatamente no momento oportuno, pois 2 dias mais tarde teria sido arrastado pelas águas. Tiveram que se construir corta-águas para proteger a ação do trabalhador e a ponte ficou completamente sobreelevada e livre de perigo. O seu tabuleiro no máximo da cheia será ainda atingido, mas já sem risco de ser arrastado. Paralelamente ao trabalho de elevação da ponte, houve que fazer o de proteção da boca de jusante, que tinha sido dimensionada para caudais menores e que, por conseguinte, teve também que ser sobreelevada.
Apesar de todos os esforços, no entanto, a ensecadeira acabou por ser galgada. A água passa agora através das juntas dos taipais, embora sem prejudicar ainda o trânsito de viaturas para a galeria. Foram tomadas todas as precauções para não pôr em perigo o pessoal que trabalha dentro da galeria. O rio continua a subir e sente-se que de um momento para o outro a pré-ensecadeira será galgada. O caudal neste momento é de cerca de 1.650 metros cúbicos por segundo. Com um caudal deste valor, verificou-se o inevitável arrombamento da ensecadeira na zona dos taipais. Mas mesmo assim, como era vital a continuação dos trabalhos na galeria, a solução de emergência adotada permitiu que esta se processasse, apesar da ensecadeira estar a ser galgada. Vemos já neste momento o estaleiro após a cheia. Uma das frentes de trabalho de menos importância, onde os trabalhos tinham sido interrompidos pela cheia, volta a ser retomada. É o caso da galeria de drenagem. Exatamente sobre a boca da galeria, verificava-se a existência de um bloco enorme de rocha suscetível de vir a oferecer perigo. Para evitar qualquer percalço com as explosões na execução da mesma, determinou-se que fosse demolido o pilar natural. Observem-se as difíceis condições de trabalho destes mineiros, que tudo são obrigados a arriscar no cumprimento das suas rudes missões. Eis que se deu a explosão, desaparecendo o maciço rochoso e com ele o perigo. Vejamos agora alguns aspectos do estado das obras, precisamente quando foram visitadas pelo Sr. Engenheiro Trigo de Moraes, presidente do Conselho de Fomento Ultramarino. Apercebemos-nos da boca de montante completamente escavada, com alguns betões já executados. O Sr. Engenheiro Trigo de Moraes atravessou a ponte a cuja elevação assistimos e observou as tomadas de água já completamente escavadas, dirigindo-se depois à boca de Jusante, por onde virá a escoar-se a água do Coanza quando desviado do seu curso tradicional. O Sr. Engenheiro Trigo de Moraes inteirou-se também da natureza do terreno e desceu à galeria que está já completamente escavada, documentando um trabalho que foi realizado num tempo muito apreciável. As obras de betão da boca revelam um estado de adiantamento muito próximo da conclusão. Finalmente, os betões da ensecadeira de montante e as obras do betão da boca de Jusante da galeria de derivação atestam também o cuidado com que têm sido executados os trabalhos. No final do terceiro trimestre deste ano, os rapazes do cruzeiro Gago Coutinho da Mocidade Portuguesa foram recebidos pela SONEF e visitaram também o estaleiro de Cambambe. Depois de terem prestado homenagem aos heróis de Cambambe, efetuaram uma demorada visita, tendo atravessado a ponte que anteriormente vimos quase coberta pela cheia e cuja altura agora observada permite avaliar bem o nível que as águas chegaram a atingir. Nesta vista geral, pode observar-se o trecho do rio Coanza, onde será erguida a barragem de Cambambe, tal como se apresentava na época propícia para o começo da derivação propriamente dita. Realizam-se os últimos trabalhos de betonagem na boca de entrada da galeria de desvio. Não há um minuto a perder-se se quiser aproveitar a boa altura para a derivação das águas do rio. Do mesmo modo, já anteriormente a ensecadeira de defesa fora construída numa impiedosa luta contra o tempo. A última estaca prancha fora colocada apenas 4 horas antes do rio iniciar a cheia. Nestas obras, a perda de um minuto pode determinar a perda de muitos meses, porque tudo está condicionado pelo regime do rio. Na margem esquerda, procede-se à instalação de uma rede metálica que será lançada sobre as águas para a retenção de materiais, podendo verificar-se a execução de algumas tarefas, já com a rede suspensa sobre o próprio leito do rio.
Para não perturbar a passagem da água à entrada da galeria de desvio, procedeu-se à limpeza do fundo na vizinhança da boca, para o que um trator se meteu à água. Na margem do rio e mesmo à beira da água, acaba-se a construção de um gigantesco pilar de betão que, como veremos, virá a ter um importante papel na operação que se prepara para o desvio do curso do Kwanza. Com a altura de 30 metros, equivalente a um edifício de 10 andares, o seu peso atinge cerca de 570 toneladas. Na boca de entrada da galeria de desvio, procede-se agora ao alisamento das superfícies de cimento para que as águas possam escoar-se com a máxima facilidade. Logo no início deste quarto trimestre de 1959, visitou as obras de Cambamba, acompanhado por diversas individualidades, o Sr. Subsecretário de Estado da Educação Nacional, Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, de passagem em Angola, onde se deslocara em visita oficial ao ultramar. Prosseguem os trabalhos, tendo particularmente em vista o desvio do curso do Kwanza. Nas margens do rio preparam-se os gabiões, grandes massas de pedra envolvidas por redes de arame, que serão lançados no rio, reduzindo progressivamente a largura do curso d'água. Juntamente com os gabiões, grandes pedaços de rocha e grandes quantidades de terra são empurrados pelos tratores e vão constituir a base da pré-ensecadeira que permitirá o desvio. Chegou-se assim ao dia 7 de outubro de 59, no qual havia de registar-se o ponto culminante do grandioso empreendimento que a SONEF tem em curso no rio Kwanza. Às 8h30 começaram a retirar-se as estacas pranchas metálicas que compunham a ensecadeira de defesa da boca da entrada da galeria de desvio e logo uma parte, embora insignificante, do caudal do rio começou a escoar-se pela galeria subterrânea de 480 metros, aberta na rocha e que será o novo leito do Kwanza, numa parte da sua viagem de muitas centenas de quilómetros, através da zona central da província de Angola. Tudo está preparado. O pilar está pronto e uma a uma começam a ser arrancadas as pranchas de madeira que serviam de última defesa da boca da entrada e que foram retiradas apenas em alguns minutos, depois de terem permitido o fácil arrancamento das estacas pranchas. O volume de água que abandona o curso do rio e passa a escoar-se através da galeria vai aumentando. As águas do Kwanza convergem agora para a boca de entrada em caixões impetuosos. Na boca de saída começam a aparecer as primeiras águas, restituídas do leito milenário do Kwanza à jusante do troço que é necessário pôr a seco. A maior parte do caudal, no entanto, continua ainda a seguir muito tradicionalmente o seu caminho de há séculos, mas passando já através da rede de malhas do cabo de aço, que começa a ser descida até ao fundo e que irá fixar os materiais lançados de ambas as margens à corrente, impedindo o seu arrastamento pela força das águas. Novos gabiões e enormes quantidades de rocha e terra vão sendo empurrados para dentro d'água, estreitando cada vez mais o curso do rio. Aproxima-se o meio da tarde. Precisamente às 15h35,
Uma poderosa explosão de gelamonite fez tombar sobre o Kwanza o enorme pilar construído na margem, quebrando a impetuosidade da corrente e permitindo assim que logo a montante se possam completar as operações de fecho da pré-ensecadeira que começará a formar-se contra a rede. A pouco e pouco a largura do rio vai diminuindo até que ficará completamente barrado e aumenta consequentemente o volume de água que se escoa pela galeria de desvio. O leito do rio em Cambambe está já seco. Numa vasta zona pedregosa, desde há milhares de anos coberta pelas águas revoltas do nosso maior rio, trabalha-se agora nos fundamentos da barragem e aparecem aos olhos dos observadores